aí, galerinha do terceiro ano do ensino médio. Essa é a nossa live de número 15. Vamos resolver alguns exercícios que ficaram, encomendados aí para vocês na nossa aula dessa semana. Esse é o componente de História e eu sou a professora Adriana, trabalho aqui na assessoria de História, Filosofia e Sociologia. E nessa nossa revisão, não vou fazer aquela revisão porque a nossa aula foi uma aula de revisão. Então, só vou falar aqui dos temas e buscar mais essa fixação, essa compreensão do que nós estudamos através dos exercícios. Então, lá no volume 10, nós trabalhamos na unidade 44 sobre as movimentações comunistas. E dentro desse contexto, falamos do caso do comunismo na China, da Revolução Comunista Cultural que aconteceu na década de 50. Falamos dos aspectos dentro do cenário da Guerra Fria, essa bipolaridade entre capitalismo e socialismo acontecendo, ressaltando aqui os casos da Coreia e do Vietnã. E, por fim, nós falamos da Revolução Cubana, que vai trazer um sistema socialista aí, liderado pelo Fidel Castro, na ilha de Cuba. E na nossa outra unidade, que é a unidade de número 45, claro que eu sabia, né? Claro, tá tudo aqui na minha cabeça. Falamos da questão árabe-israelense na Palestina. Então, era preciso trazer um pouco dessa trajetória do povo judeu, do povo árabe, do movimento sionista, ou seja, a volta dos judeus para a região da Palestina, principalmente após o fim da Segunda Guerra Mundial, que vai mostrar para o mundo as consequências do Holocausto, do antissemitismo que estava acontecendo dentro do contexto europeu. E aí, dentro desse contexto, é um cenário de impasse, porque a Palestina é ocupada pelos árabes e passa a ser ocupada pelos judeus. Então, é o mesmo espaço ocupado por dois povos diferentes, a quem pertence, o que justifica a sua história, a sua cultura, o que é mais relevante. É difícil e eu acho que é impossível estabelecer uma razão, uma lógica para isso. Então, dentro desse contexto, a ONU intervém e propõe a criação de dois estados, o Estado judeu e o Estado árabe. Os árabes não concordam. É criado o Estado judeu, o Estado de Israel, em 1948, e aí começam os conflitos com a reação dos árabes. O primeiro conflito árabe-israelense, logo em seguida, em 1948 até 1949, e ao longo aí da segunda metade do século XX, os conflitos vão estar ainda acontecendo, a Guerra do Canal de Suez. Então, a gente percebe que essa questão árabe não é só ali do local da Palestina, mas diz respeito a toda a população árabe, então envolvendo aí o Egito, que vai, então, estatizar o Canal de Suez e causar alguns contratempos, alguns incômodos aí do lado capitalista. Já a Guerra dos 6 Dias, em que mostra que Israel vai conquistar uma grande extensão de territórios com suas vitórias. E, por fim, a Guerra de Yom Kippur, que vai retomar alguns territórios do Egito, da Jordânia, da Síria. As tentativas de acordo de paz, porém, são tentativas um pouco fracassadas. Dentro desse contexto, a gente viu, ao longo, se organizar um Estado palestino como uma organização política que tem diferentes vertentes, que tem lados, facções mais radicais, terroristas, e tem outros que buscam o estabelecimento da paz e do acordo com os judeus. Então, fica essa nossa questão aqui e vamos trabalhar um pouquinho mais agora nos nossos exercícios. Então, vamos lá, sem muita enrolação, vamos para a nossa primeira questão, pensando nas movimentações comunistas, uma questão que traz para a gente a questão da China. Está lá no seu volume 10, na página 48, na hora do estudo. Vamos pensar aqui sobre o governo de Mao Tse-tung. Diz a questão que na solenidade de abertura dos Jogos Olímpicos,
E vamos lembrar os Jogos Olímpicos que aconteceram, né, em Pequim. Os chineses não mostraram ao público alguns períodos de sua história. Um desses períodos pode ser observado na imagem a seguir. A imagem traz um cartaz de propaganda do Mao Tse-tung. Dentro desse contexto, você vê aí sendo aclamado pelos chineses, e do lado ali o símbolo do comunismo junto à bandeira da China. A imagem faz referência a um momento histórico no qual emergiu um governo que... Então, o que se trata esse governo do Mao Tse-tung? Ele aglutinou diferentes setores da sociedade chinesa pela manutenção das relações sociais dominantes do período colonial. Ele queria reforçar essa dominação de relações sociais no período colonial. Mao Tse-tung está ligado ao comunismo, gente. E isso ele vai começar a pregar o abandono aos hábitos burgueses, o abandono contra essa burguesia, pregando a reforma agrária. Então, a letra A ela não está correta. A B vai dizer que teve como tarefas iniciais derrotar os grandes proprietários de terra e combater o imperialismo na construção do Estado socialista. Combater o imperialismo, inclusive combater a dominação, primeiramente lá do Japão, junto com o Kuomintang, e depois, dentro desse contexto de Guerra Fria, a própria autonomia da China, não exatamente dentro da Guerra Fria. A letra C vai dizer que implantou uma política econômica baseada na ideia de que o mercado garantiria a regulamentação da produção, dos preços e do produto. Um tipo de economia dentro do comunismo que o mercado por si vai garantir. Isso é princípio do capitalismo, gente. Isso aí não está correto. Na letra D, diz que organizou um sistema político pluripartidário fundamentado em ideais defendidos principalmente pelos economistas e intelectuais liberais. Primeiro, pluripartidarismo não se adequa ao governo do Mao Tse-tung, comunista que é unipartidarista. E depois, liberais? Liberais está relacionado às ideias mais capitalistas. A D também está incorreta. E a letra E diz que favoreceu setores associados à alta burguesia. Já parei de ler aí. Ele não vai favorecer a alta burguesia, gente. Aí diz ainda que vetou a reforma agrária. Também não. Ele vai promover a reforma agrária. Então, a letra E também está incorreta. A correta de B, de bem. Vamos seguir adiante. A segunda questão, ela faz relação aí ao contexto de Cuba. Então, vamos ler. Os Estados Unidos suspenderam na segunda-feira, 13 de abril de 2009, restrições para que familiares de cubanos vivendo no país possam viajar a Cuba e o fim de condicionantes para remessas de dinheiro aparentes. Empresas norte-americanas de telecomunicações também foram autorizadas a participar de licenciamentos em Cuba. O embargo econômico norte-americano a Cuba, vigente desde 1962, não foi derrubado. Essa questão aqui, se não me engano, a gente já até resolveu essa questão, né? Será que eu papei mosca aqui e trouxe essa questão novamente? Mas é bom para a gente retomar aqui essa ideia de Cuba na relação aí com os Estados Unidos, porque o texto mostra que existe um não acordo entre os dois países. Na verdade, restrições envolvendo os dois. Isso quer dizer que existe aí um problema entre Estados Unidos e Cuba. Mas que no governo de 2009, no governo do Obama, houve aí uns retrocessos, uma distensão, um afrouxamento dessas relações, avançando mais. Então, vamos para o verdadeiro ou falso. O apoio dos Estados Unidos ao governo de Fulgêncio Batista fez com que o Congresso norte-americano, por meio da emenda Platt, que foi aquela emenda que autorizava os Estados Unidos a intervir em Cuba,
decretasse o bloqueio econômico a Cuba, tão logo ocorreu a ascensão de Fidel Castro ao poder. Então, aqui, essa primeira ela vai dizer, então, que os Estados Unidos fez com que o Congresso, por meio da emenda, a emenda Platt não é algo daí. A emenda Platt é quando é feita a Constituição nova de Cuba, ao se tornar independente da Espanha. E é uma nova dependência econômica, não é bloqueio econômico. É falso, tá? A reforma agrária decretada pelo governo revolucionário cubano, aliada à nacionalização dos bancos e das minas, contribuíram para o crescimento dos problemas com os Estados Unidos. Sim, porque é um sistema, a nacionalização, estatização de bancos. Existiam bancos norte-americanos em Cuba. Com o regime de Fidel Castro, esses bancos eles deixam de existir para dar lugar ao Estado. Então, isso vai aumentar os problemas com os Estados Unidos, certamente, verdadeiro. A 3 vai dizer que a invasão da Baía dos Porcos, tentativa fracassada da derrubada de governo de Fidel Castro por dissidentes, financiada pelos Estados Unidos, marcou o aumento das tensões entre os dois países. Houve essa tentativa de invasão da Baía dos Porcos, a tentativa de colocar fim ao governo de Fidel Castro e com o apoio dos Estados Unidos. E isso vai gerar aí um aumento das tensões. Verdadeiro, gente. E a última diz que a chamada crise dos mísseis, em outubro de 62, quando a União Soviética tentou instalar mísseis nucleares no território cubano, demonstrou o alinhamento de Cuba ao bloco comunista. Sim, inclusive Fidel anuncia estar atrelado ao socialismo próximo ao de Lenin, junto à União Soviética. É verdadeiro. Falso, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro é a letra D, de deu boa. E adiante, vamos para a próxima questão. Agora, no seu livro de atividades, lá na página 21, o número 4, que é uma questão sobre a Coreia. Em 25 de junho de 50, tropas da Coreia do Norte ultrapassaram o paralelo 38, que delimitava a fronteira com a Coreia do Sul. Com a aprovação do Conselho de Segurança da ONU, 15 países enviaram tropas em defesa da Coreia do Sul, comandadas pelo general norte-americano Douglas MacArthur. Após 3 anos de combate, foi assinado o armistício 27 de julho de 53, mantendo a divisão entre as Coreias. Então, mostra um apoio de alguns países, né, capitalistas à Coreia do Sul dentro do contexto de tentativa de invasão da Coreia do Norte. Diz aí que o governo norte-americano anunciou recentemente que não reconheceria o armistício assinado em 1953, o que trouxe novamente o embate do episódio da Guerra da Coreia. Então, o governo norte-americano vai dizer aí que não concorda com essa nova conjuntura, com essa questão da Coreia, que prevendo aí, inclusive, a dominação sobre a Coreia do Norte. O fator que explica a dimensão assumida por essa guerra na década de 50 está representado em... Então, o que explica a dimensão internacional em 50, ele não está falando hoje, mas na década de 50. Qual é essa dimensão aí? O que está explicando esse conflito da Coreia que começou em 50 e terminou em 53? Foi a mundialização do acesso às fontes de energia, busca por acesso de fontes de energia, foi a bipolaridade das relações políticas internacionais, bipolaridade 2, duas relações políticas internacionais diferentes acontecendo aí, foi a hegemonia soviética em países do terceiro mundo, então os soviéticos tinham maior domínio sobre países do terceiro mundo, ou sobre a criação de multinacionais japonesas no Extremo Oriente. O que gerou o conflito da Guerra da Coreia? Ora, nós falamos que a Coreia está dentro desse conflito entre socialismo e capitalismo.
norte socialista, sul capitalista, por áreas de influências, nessa bipolaridade das relações internacionais, a Guerra Fria. Então, é a letra B de bem, seguimos adiante e seguimos para uma questão que vai falar sobre o Vietnã, questão de número 10, que está lá na sua página 23. Essa questão ela vai mostrar aquela emblemática imagem, fotografia da menina fugindo, queimada, né, pelo napalm. O professor Rogério já falou com vocês sobre isso. Ela está nua porque as suas roupas foram queimadas devido à bomba de napalm, que é um desfoliante, mas que queima, que tem, né, chega a uma alta temperatura quando há o contato com a pele. O desespero da menina. Então, explique de que forma a fotografia reproduzida a seguir, registrada por Nick Ut, a menina Kim Phuc, correndo após ser atingida por bombas de napalm, contribuiu para a retirada das tropas dos Estados Unidos do Vietnã e, consequentemente, para o fim da guerra. Essa é uma questão muito boa, bem inteligente, porque ela quer relacionar aí o que a foto está relacionada com a saída dos Estados Unidos da guerra. Bem, a gente sabe que os Estados Unidos entram dentro da guerra do Vietnã, né, com o intuito de barrar o avanço socialista do Vietnã do Norte, manda tropas, usa artilharia, usa esses meios que a gente chama de guerra, que é desumano. E a imagem mostra isso. Imagina essa imagem nos jornais, na época, década de 70. Imagina isso sendo transmitido na televisão. E imagina o sentimento da população diante disso. A divulgação da mídia vai contribuir muito para uma reação da população que vai criticar a atuação dos Estados Unidos na guerra. O que os Estados Unidos está fazendo na guerra do Vietnã? O que ele está fazendo com essas crianças chorando, matando famílias, sem falar dos soldados que invadiam e estupravam tantas mulheres? Então, a gente tem aqui um aumento de crítica sobre a participação dos Estados Unidos na guerra. A mídia, ela divulga essas atrocidades e isso vai aumentar os protestos e a pressão para a fim da participação dos Estados Unidos. O que acontece, e os Estados Unidos saindo do território do Vietnã vai abrir portas para a unificação, que se torna um país socialista. Seguindo adiante, vamos falar sobre questão Palestina. Temos aqui mais 3 questões para a gente resolver. A primeira questão aqui vai falar, então, assinale a alternativa correta. Está lá no seu livro de atividades, na página 29. Número 3, qual é a alternativa correta sobre os conflitos entre árabes e judeus na região da Palestina? A letra A vai dizer que a criação do Estado palestino, reconhecido por Israel em 1979, foi fundamental para diminuir os conflitos. A criação de um Estado palestino? Fica a pergunta. Na letra B vai dizer que, em decorrência das guerras que se estendem desde 1949, milhares de refugiados palestinos vivem no sul do Líbano em condições miseráveis. E aí, para onde vão os palestinos depois dessa guerra, principalmente do primeiro conflito, que começa em 48, 49? A disputa pelo petróleo pode ser considerada a principal causa das guerras entre judeus e palestinos. Eles estão brigando por petróleo? Letra D. A criação do Estado de Israel em 1948 teve apoio da Inglaterra, mas sofreu fortes críticas dos Estados Unidos, que apoiavam a região dos árabes na região. Apoiavam os árabes na região. Os Estados Unidos apoiaram os árabes ou os judeus? E letra E, por causa da pressão gerada na Primavera Árabe, que são movimentos pela democracia no mundo árabe,
Israel concordou em devolver os territórios ocupados na Guerra dos 6 Dias. Então, Israel devolve os territórios conquistados depois da Guerra de 6 Dias? Ou devolve depois da Guerra de Yom Kippur? Ou é conquistado esses territórios após a Guerra de Yom Kippur? Então, a alternativa correta acertou que você que falou que era a letra B, né? Porque a questão da Palestina não está resolvida, não é um Estado reconhecido. E muitos desses palestinos eles vão se refugiar em outros países, na Síria, no Líbano, o que vai levar a outros problemas sociais dentro desses países. Mas muitos desses países vivem em situação de miséria. O petróleo não é a questão é territorial, histórica, de ocupação ali, mas também temos aí uma relação do petróleo. Mas quem está interessado no petróleo não são nem judeus, nem os árabes, são as potências, as grandes potências internacionais. E os Estados Unidos apoia os judeus, e a letra E, só para corrigir, então, os territórios eles não são devolvidos, ocupados pela Guerra dos 6 Dias. Vamos para a próxima questão, de número 7. Vamos falar novamente aqui desses protestos nos países árabes, a chamada Primavera Árabe, e são movimentos nacionalistas e que vai atingir o Egito. Em nome de Gamal Abdel Nasser, era citado eventualmente pelos meios de comunicação na Primavera Árabe recente, né? Movimento. Nasser é considerado uma das maiores lideranças da história, não só do Egito, mas de todo o mundo árabe. A respeito do governo de Nasser, analise o que é correto afirmar. O que esse presidente, o Gamal Abdel Nasser, ele fez para conquistar o respeito de tantos árabes, não só egípcios? O Nasser, ele assumiu o poder e governou o Egito de forma democrática, mantendo os militares fora do poder? Não, o Nasser ele representa o grupo dos militares e assume de forma autoritária. E certamente não é isso que faz ser reconhecido. De personalidade carismática, conseguiu instaurar um sistema de partido único fortemente influenciado pelo fundamentalismo islâmico. Será que ele foi carismático? Será a questão, o que o Nasser mais fez de importante foi esse fundamentalismo islâmico? O governante foi contra a construção da barragem de Assuã. Ele não foi contra a barragem, não foi possível, não tinha recursos. Ele declara isso exatamente no dia em que se dá o golpe da invasão do canal de Suez, para ser patrializado, para ser estatizado. Mas só continuando, depois seria construída por empresas inglesas e estadunidenses que passariam a explorar o setor energético do Egito. Não condiz com a política nacionalista do Nasser. Em resposta às sanções econômicas da Inglaterra e dos Estados Unidos, Nasser promoveu a nacionalização do canal de Suez. O governo do líder egípcio foi marcado pela modernização do país, que angariou muitos investimentos em virtude de uma política alfandegária liberal. Os árabes eles são contra aí essa intervenção dos Estados Unidos e da Inglaterra, da França, pela trajetória do imperialismo, e vai promover a nacionalização, o que vai gerar a guerra do canal de Suez. Então, a resposta correta é a letra D. E a nossa última questão aqui vai falar de um evento, não posso falar qual evento, senão eu já dou o gabarito, mas traz aqui um trecho sobre a Guerra Fria, que diz que o Estado israelense anexou a Península do Sinai. Então, a Israel conquista Sinai, a faixa de Gaza, o Sinai é o número 1, a faixa de Gaza aí é o número 3, que são pertencentes ao Egito, a Cisjordânia, número 2, aí no seu mapa, e as colinas de Golã, na Síria, número 4. A guerra foi particularmente trágica para os palestinos. Novos contingentes de dezenas de milhares engrossaram a diáspora, a saída, a fuga dos palestinos dessas regiões dominadas. Então, o texto está se referindo a quê? Está dizendo que Israel conquista toda essa região que está em azul. Isso foi na ocupação israelense sobre o sul do Líbano
antiga, em 2006, antiga Fenícia, aprofundando a diáspora hebraica como forma de contenção à ação do Hezbollah. Hezbollah, movimento terrorista aí no Líbano, como reação, isso é algo recente, esse movimento que está mostrando aí no mapa, que está sendo citado. Bem, a primeira dica é a seguinte, se você ler a legenda, o texto é de 1997, não faria sentido ter uma questão de 2006, né? Uma alternativa de 2006 sendo referente ao texto de 97. Não tem como prever o futuro assim, né? Ainda não temos bola de cristal. Na letra B, vai dizer a Guerra dos 6 Dias, em 67, quando, com o apoio dos Estados Unidos, Israel expandiu seu território, promovendo um continuado conflito. Então, a Guerra dos 6 Dias foi resultado aí, né, a anexação, resultou na anexação desses territórios com o apoio dos Estados Unidos. Quem apoiava Israel? Estados Unidos apoiava Israel? Sim. Na letra C vai dizer que a Guerra de Yom Kippur, em 73, quando o Egito e a Síria, embasados pelo nacionalismo de Nasser, abraçaram a soberania israelense. Então, a Guerra de Yom Kippur, eles conquistaram esses territórios que estão sendo indicados aí, e que concordou com a soberania dos israelenses? Não se concordou, e na Guerra de Yom Kippur, essa região de número 1 e de número 4 foram reconquistadas pelo Egito, a de 3 também, né? Pelo Egito, e a de 4 pela Síria. Na letra D vai dizer que a formação do Estado de Israel de 48, apoiada pela ONU, a região onde na antiguidade se localizavam os reinos de Israel e Judá. Ok, mas não faz referência ao que o mapa, as anexações ocupadas por Israel que o mapa está mostrando. Não é algo da Primeira Guerra Árabe-Israelense. E a letra E vai dizer novamente a Guerra de Yom Kippur, quando a Organização para a Libertação da Palestina, liderada por Yasser Arafat, entrou em conflito com os sionistas. Então, a Guerra de Yom Kippur foi gerada aí pela OLP. A Guerra de Yom Kippur pode até ser gerada, pode ter esse conflito aí, mas não é a relação com os territórios ocupados nesse momento indicados pelo mapa e pelo texto. É a letra B de bem. Aqui eu encerro o nosso encontro de hoje e eu desejo então para vocês bons estudos, mas também um bom descanso e até a próxima.